Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Curioso. O Coliseu é um monumento gigantesco que marca o poder do Império Romano e que foi palco de muitos combates entre gladiadores, guerreiros e animais selvagens. Localizado no centro da cidade de Roma, Itália, o Coliseu passou por muitas destruições ao longo do tempo, mas ainda hoje é possível visitar essa obra arquitetônica renovada. E hoje iremos falar alguns fatos que contam a história do grande anfiteatro. Meu nome é Samuel e você é bem-vindo aqui no Mundo Curioso. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. Foi construído pelo imperador Flávio Vespasiano para oferecer espetáculos à população. Em 72 d.C., Flávio Vespasiano ordenou a construção do anfiteatro na cidade de Roma. A intenção do imperador era criar um local majestoso que demonstrasse o poder do Império Romano na antiguidade e que servisse à população como entretenimento gratuito. Pela dimensão do monumento, sua construção somente chegou ao fim em 80 d.C., quando já estava no poder outro imperador, o Tito. Em razão de Flávio Vespasiano ter sido quem tomou a iniciativa de construir o monumento, ele foi inicialmente chamado de Anfiteatro Flávio Vespasiano ou Anfiteatro Flaviano. Logo que foi construído, o Coliseu foi palco de 100 dias de jogos inaugurais, com muitos confrontos entre gladiadores e animais. Era palco de combates entre homens, panteras e até elefantes. O monumento foi construído com o propósito de ser um anfiteatro que proporcionasse entretenimento gratuito. O espetáculo mais comum era a realização de combates entre homens fortes e armados, chamados de gladiadores. Apesar disso, outros acontecimentos também circulavam por esse anfiteatro, apresentações teatrais da mitologia romana e como execuções de pessoas. Naquela época, pessoas que se colocavam contra o império poderiam ser executadas na frente do público, como forma de demonstrar o poder do imperador de punição. Pelas diferentes atividades que ocorriam no Coliseu, ele também é chamado, muitas vezes, de circo ou estádio. Foi denominado Coliseu por causa de uma estátua de tamanho colossal do imperador Nero. Segundo os estudos sobre a história do Coliseu, a origem desse nome veio anos mais tarde e estaria associada à enorme estátua do imperador Nero, que estava logo em frente do monumento. De tão grande, a estátua era considerada colossal. Assim, aos poucos, o anfiteatro Flávio Vespasiano passou a ficar popularizado com o nome de Coliseu, Colósseo em italiano. Chegou a ter capacidade para 90 mil pessoas. O anfiteatro foi construído com capacidade de 50 mil pessoas, mas, após algumas ampliações, chegou a ter espaço para 90 mil. Pense em quantos estádios no mundo suportam esse público atualmente. Em média, os grandes estádios costumam ter capacidade entre 50 mil e 70 mil pessoas, ou seja, o Coliseu era mesmo gigantesco. Um espaço tão grande que precisava de diferentes arquibancadas para distribuir cada um dos públicos que visitava. Assim, eram ao todo 4 níveis. Primeiro nível era o mais baixo, mais próximo do palco. Nele ficavam os senadores em tronos feitos de mármore. Para os imperadores e para o prefeito de Roma havia camarotes próximo da arena. Esse nível era chamado também de pódio. Segundo nível, sentavam-se os cavaleiros especiais de Roma. O terceiro nível sentavam-se a classe média. Quarto nível era reservado à pequena burguesia e aos comerciantes. Ainda havia uma espécie de terraço destinado ao povo em geral. Embora fosse o piso mais distante do palco, era o que tinha uma vista mais ampla, possibilitando uma bela visão de todo o anfiteatro. Nos subterrâneos do Coliseu ficavam os gladiadores e os animais que participariam do combate, aguardando serem chamados para o espetáculo. O Coliseu tem o tamanho de alguns estádios de futebol. Para receber um público tão grande de espectadores, o Coliseu precisava ter uma enorme estrutura, e assim foi. Ele mede 189 metros de largura, no formato elíptico, um círculo que tem o formato de elipse. Em comparação, muitos estádios são ovais e circulares, tendo medidas semelhantes. Um estádio maior que o Coliseu seria, por exemplo, o Maracanã. Ainda, o Coliseu foi construído com cerca de 50 metros de altitude, ou seja, próximo a um prédio de cerca de 14 andares. É demais, uma altura muito maior que a maior parte dos estádios atuais. O anfiteatro é feito de pedra, argamassa, areia, bronze e mármore. A estrutura do Coliseu envolvia pedra calcária, areia e argamassa. Havia também na sua estrutura o bronze, decorando as estátuas, e o mármore nas arquibancadas.
O palco era feito de madeira, sendo por cima coberto de areia, o que levou ao nome de arena. As arquibancadas do primeiro nível eram revestidas de mármore branco. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Um monumento tão grandioso e repleto de história não poderia ficar de fora desta lista. Desde 2007, o Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E aí, curioso, gostou de saber mais sobre o Coliseu? Deixe sua opinião aqui nos comentários, estarei lendo todos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade aqui neste mundo curioso. Até o próximo vídeo.